Meus irmãos, minha irmã, que friozinho, finalmente, depois de tanto tempo, a gente está um tempinho mais fresquinho, um inverno de verdade no Rio de Janeiro. Quantos anos que eu não vejo um inverno gostosinho desse. Que alegria estarmos reunidos de novo na casa do nosso Senhor. Hoje é totalmente especial. Mas muito fechado. Aí, agora sim. Pela manhã fomos edificados com a palavra do Senhor e com um maravilhoso almoço em comemoração do aniversário do nosso irmão presbítero Valquinaé. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quando acabar o culto, tem a segunda parte do almoço. Um estrogonofe de carne sensacional. Então você não precisa sair correndo. Tem a janta garantida para a gente depois que acabar aqui a palavra. Agora à noite nós mais uma vez somos chamados a uma oportunidade de nos alimentar da Escritura Sagrada. Vamos juntos então para essa refeição para a nossa alma. Hoje nós vamos finalmente entrar numa nova carta, a segunda carta de João. E já aviso que, se Deus nos permitir, nós vamos tratar toda a segunda carta na noite de hoje, inteirinha nessa pregação. Então se prepare, pois a pregação de hoje vai ser um pouquinho mais longa. Graças a Deus a janta já está garantida, você não precisa se desesperar. Essa segunda carta de João é uma das menores cartas de todo o Novo Testamento. Ela foi escrita, como a gente vem estudando, pelo apóstolo João, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas, além de escrever o Apocalipse. Como que a gente sabe então que foi João que escreveu essa carta? Porque nessa carta, diferente da anterior, ele não assina com o próprio nome, mas através da linguagem usada, os temas recorrentes que são verdade, amor, engano na doutrina, e o típico tom pastoral de João, aquele tom firme, mas que não negocia fé, deixam claro que estamos diante do mesmo apóstolo, só que agora um homem bem mais idoso, quase no fim da sua jornada. Nessa carta ele vai se identificar como o presbítero, termo que lá naquele tempo carregava tanto a ideia de uma idade já avançada, uma pessoa que já tinha uma jornada com Deus, como também uma posição de autoridade espiritual sobre aquele grupo. Por que essa carta foi tão necessária lá atrás? Ele já tinha escrito a primeira carta, porque mesmo depois da primeira, João sabe que os desafios da fé continuam, não tem pause. Na vida não tem pause, e tem hora que quando começa a vir as pancadas da vida, parece que vem tudo junto. João sabe disso, por isso essa carta. O engano continua presente, as ameaças contra a verdade de Cristo continuam batendo a nossa porta, e mais do que nunca a igreja precisa se manter firme. Não, tem água aqui, obrigado. Tem aqui. Oi? Não, eu tenho água aqui. Obrigado, meu irmão. Se João, conduzido pelo Espírito Santo, entendia que mais cartas eram necessárias, quem sou eu para, depois de ter estudado a primeira carta, não estudar as outras? Então nós vamos seguir estudando todas as cartas, até porque vivemos em um mundo de constantes filtros, e o Instagram está aí para provar isso. Não só nas nossas fotos, mas também nas palavras, nas opiniões, nas relações. Somos ensinados a moldar tudo o que dizemos para não incomodar ninguém. É como se as pessoas preferissem viver falando a mentira o tempo todo para não arrumar briga. Somos obrigados a cada vez mais suavizar a verdade para não ofender ninguém. Mas a fé cristã, como veremos ao longo dessa carta, é uma fé que continua caminhando sem filtro, que fala a verdade. Ela não se curva à cultura do like, se as pessoas vão gostar ou não. Ela não busca agradar plateias. Ela busca seguir com seu compromisso agradando a Deus. Por isso te convido a refletir nessa noite sobre o tema verdade sem filtro, a fé que não dá like. Verdade sem filtro,
a fé que não dá like. Com tema em mente, agora sim, te convido a abrir a sua Bíblia, segunda carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 13. É apenas um capítulo, por isso vamos estudar a carta inteira hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de João, capítulo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Alegrei-me muito por ter encontrado alguns dos seus filhos vivendo na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Nisso consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse: andem em amor. Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Cuidem de vocês mesmos para não perderem as coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e conversar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Para começar, João endereça essa carta a uma senhora eleita e seus filhos. E alguns dos estudiosos entendem aqui que é possível que seja uma mulher cristã influente, mas a maioria esmagadora dos estudiosos das Escrituras, dos textos de João, do Novo Testamento, vão defender que o que João está fazendo aqui é usar uma escrita simbólica, tanto ao se denominar o presbítero, quanto escrevendo a essa irmã. É uma estrutura simbólica de se referir à igreja local, aos membros da igreja local. Ou seja, é mais uma carta chamada pastoral, dirigida a uma comunidade cristã. João está profundamente preocupado com três coisas que ele já falou lá na primeira carta. Você lembra quais são? Primeiro, que a igreja permaneça firme na verdade, que a igreja continue amando e em obediência, porque não adianta só obedecer e também não adianta só amar. E 3, que a igreja não se contamine com doutrinas falsas. Vamos então para os pontos centrais dessa carta. Preparado para o nosso ponto 1? Preparado? Ponto 1. A verdade caminha com o amor. A verdade caminha com o amor. Olhando para os versículos 1 a 3, percebemos que, mantendo o bom estilo próprio, João faz mais do que uma mera saudação pessoal. Como de costume, logo no início da carta, João dá início a uma declaração teológica extremamente importante, poderosa. A verdade e o amor não são forças que se anulam, mas são forças que se sustentam mutuamente. Ou seja, se você acha que hoje está ruim, é porque não lê literatura clássica, e muito menos não lê a Bíblia. A República de Platão fala sobre um homem que toma conhecimento de novidade, de uma vida para além da vida, e ele é morto. Otelo, clássico de Shakespeare, mostra como o ciúme e tantos sentimentos negativos são capazes de roubar a alegria e o coração humano.
Vários títulos de várias épocas distintas nos apresentam os mesmos problemas humanos. Apesar de culturas diferentes, apesar de eras diferentes, o pecado é sempre o principal inimigo, marcando todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas. Ou seja, o problema não é algo novo que os políticos de 2025 vão ter que lutar contra. O problema continua sendo, sim, o nosso próprio coração pecaminoso, dentro de você, dentro de mim. Ciente disso, João não se reduz a meras repetições de palavras, botando uma espécie de reza para a igreja. Pelo contrário, ele enfrenta o que estava sendo o ponto mais crítico da igreja daquele período, o conflito entre a díade verdade e amor, onde uns defendiam a verdade a qualquer preço, sacrificando tudo, sacrificando todos no caminho, e outros, para poder tratar com amor, abriam mão de qualquer verdade, mas não se davam conta que estavam vivendo um amor sem nenhum compromisso, um amor que era sem direção. Em tempos de extremo, João nos mostra que o Evangelho caminha com duas pernas, verdade e amor. Se faltar uma dessas pernas, o corpo vai seguir mancando, e a caminhada da igreja facilmente tem se tornado manca, porque quando a gente abraça demais a verdade, é como se a gente usasse a verdade para oprimir as pessoas. Você está certo, mas cadê o amor para ajudar o irmão a consertar? Ou quando a gente abraça demais o amor, e aí a gente esquece da relevância da verdade. Volta seus olhos para o texto, verso 1, João se identifica como o presbítero, título que, como a gente já falou, revela maturidade, revela autoridade espiritual, revela profundo zelo pastoral com a vida daqueles ouvintes, daqueles leitores da carta. Então ele está, enquanto pessoa, autoridade, preocupado, escrevendo a senhora eleita e seus filhos. E como a gente também já explicou, não é apenas uma mulher qualquer com filhos, mas é uma forma poética, uma forma respeitosa de se referir a cada participante da igreja local como família real, irmãos. Não é só de você falar irmão e depois que fechou a igreja, acabou, tu só vê domingo que vem. Veja como a frase é cuidadosa. O amor de João não é um sentimentalismo, não é um amor de conveniência relacional, mas um amor enraizado na verdade. Não é amor porque ele simpatiza com os membros da igreja, porque todos torciam para o mesmo time, mas porque compartilhavam a mesma fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então ele continua, e não apenas eu, mas todos os que conhecem a verdade. Ou seja, existe uma comunhão entre todos os crentes sinceros, que vai seguir fundamentada na verdade do Evangelho, mesmo quando a gente briga, mesmo quando a gente se estranha. No verso 2 ele ainda reforça, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Essa verdade é mais do que um conjunto de ideias concretas. A verdade aqui que João está trazendo à tona é a própria presença de Cristo nas nossas decisões, que é o caminho, a verdade e a vida. Como a gente vê escrito lá em João 14, versículo 6. João está dizendo que o que une uma igreja, o que o faz parte de uma igreja, é o próprio Jesus Cristo, que é o Senhor, que é Deus encarnado e que é a própria palavra de Deus imutável. Um amor que não pode ser situacional. No versículo 3, a saudação típica é então enriquecida da forma mais teológica possível. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqui está o coração do ponto. A comunhão cristã só é verdadeira quando está, de fato, fundamentada na verdade e expressa por meio de amor. A verdade nos impede de cair em heresia. O amor nos impede de assumir postura de arrogância, achando que a gente é melhor do que alguém. A graça, a misericórdia e a paz vêm de Deus por meio de Jesus Cristo e fluem entre nós quando verdade e amor seguem andando juntos. E isso diz respeito também a mim, isso diz respeito a você, meu irmão. Vivemos num tempo em que a verdade foi totalmente relativizada.
A pessoa fala um negócio para você aqui, vai ali na esquina e fala outro completamente diferente. E ainda tem a coragem de dizer que era verdade. Porque, afinal de contas, o discurso do momento é: cada um tem a sua verdade. E isso virou a nova regra social. Mas também vivemos um tempo onde o amor foi esvaziado de todo o conteúdo. Ou seja, virou só um afeto, só uma aceitação cega, a ausência de conflito. Sabe, quando você simplesmente não briga, né? Você sabe que você está certo, você sabe que o outro está errado, mas você não fala nada porque você não quer confusão. Hoje em dia, ouvir "eu te amo" significa tanto quanto encontrar a palavra promoção no supermercado. O que isso significa? Absolutamente nada. E isso, irmãos, afeta crentes, afeta as nossas igrejas. Em algumas igrejas, a verdade virou arrogância dogmática, em que a gente sobe para o púlpito para arrotar verbologia da Bíblia sobre as pessoas. Em outras, o amor virou permissividade emocional. A pessoa pode pecar o que for, que está tudo bem. A gente não orienta, a gente não direciona, cada um faz o que quiser, sem nenhum compromisso com Deus soberano, que governa sobre tudo e sobre todos. Mas João nos mostra que uma igreja sadia é aquela que ama com verdade, que vive a verdade com amor. A verdade sem amor nos torna duros, o amor sem verdade nos torna frouxos. Em ambos os casos, perdemos a essência do Evangelho, deixamos de viver o que Jesus chamou a gente a viver, e passamos a viver uma outra coisa. E talvez você tenha sentido isso na pele em algum momento, pessoas que dizem falar a verdade em amor, mas só falam a verdade, e não se importam com como você se sente, deixam o amor de lado, de fora da conversa, abandonam a gente. Ou então, gente que se diz extremamente amorosa, mas nunca confronta o pecado de ninguém, nunca chama ninguém para uma conversa séria de arrependimento, e diz que não julga ninguém. Eu não julgo ninguém, porque Deus é quem julga. Ambas as posturas, irmãos, ambas afastam o nosso coração da fé bíblica, do verdadeiro Evangelho. Ambas as posturas são, segundo João, falso evangelho. Lembre-se, um cristianismo adaptado pode significar um cristianismo amputado. Um cristianismo que fala só de amor não é cristianismo. Um cristianismo que fala só de verdade não é cristianismo. É isso que João alerta. Como igreja, precisamos cuidar para que a nossa doutrina seja fiel, mas também que o nosso trato com todos os irmãos seja cheio de compaixão. Uma comunidade centrada na verdade prega e defende o Evangelho como ele é de verdade. Mas uma comunidade que caminha no amor tem que cuidar dos seus, tem que acolher, tem que confrontar com mansidão. O que João nos propõe é o equilíbrio saudável que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Ser uma igreja de verdade sem perder a ternura do amor. Ser uma igreja do amor sem abrir mão da verdade que salva, que edifica, que confronta. E para você, meu irmão? E para cada um de nós pessoalmente? Falar só da igreja e jogar para o universo sem mudar as nossas ações pessoais também não é evangelho. E muitas vezes a gente faz isso falando, né? A igreja do Senhor é muito falha. A igreja do Senhor não ama. Mas e eu? E o meu papel quanto igreja do Senhor? Eu sou essa pessoa falha desse jeito? Eu sou a pessoa que não ama? Isso significa que a sua vida cristã precisa também ser coerente. A sua fé tem que ter conteúdo, ou seja, tem que estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. Tem que estar consolidada em forma do verdadeiro amor. Não adianta conhecer os versículos certos para cada ocasião, se o seu coração vive cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de crítica, cheio de indiferença às pessoas ao seu redor, com o coração pronto a condenar e abandonar as pessoas por qualquer desculpa. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, não adianta também de forma nenhuma você se tornar o crente gente boa,
se a sua vida não estiver alicerçada na palavra de Deus. Você pode ser um cara muito legal e ainda assim está indo para o inferno. Cada um de nós é chamado a amar de forma verdadeira e viver a verdade de uma forma amorosa, assim como Jesus fazia todos os dias. Isso vale, meu irmão ou minha irmã, para todas as áreas da nossa vida. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para o ambiente de trabalho, isso vale para as redes sociais, porque o pessoal acha que Jesus não está vendo o que está na rede social. Jesus vê. Ele vê e ele fiscaliza melhor do que qualquer outra dessas empresas aí. João nos ensina aqui que a base da comunhão cristã entre irmãos, entre igrejas, entre gerações, é a verdade que permanece e é o amor que segue transbordando através de nós. E é dessa base que ele construirá os alertas, é dessa base que ele começa a exortar a igreja que ama. Porque quando a verdade some, o erro se infiltra na igreja e se torna a verdade do lugar. E quando o amor desaparece, o orgulho destrói qualquer fundamento que encontra pela frente. A igreja da senhora eleita era uma igreja fiel, mas como toda igreja fiel estava em risco de distrações, estava com risco de desvios graves. E é por perceber esse risco que João se alegra ao ver alguns filhos andando na verdade, como ele disse no nosso texto. Mas logo em seguida ele já deixa claro, esse caminho precisa ser mantido, esse caminho precisa ser guardado. Não é para você andar bem com Deus uma semana, é para andar bem com Deus toda a sua vida. E é o segundo ponto que vai nos mostrar que o amor e a verdade só são sustentados se a gente continuar praticando. Sabe aquela pessoa que fez aula de inglês, aprendeu a falar inglês, entendia inglês, depois passa 10 anos sem ler nada em inglês, sem falar com ninguém em inglês? Quando tenta falar inglês, o que acontece? Desastre, né? É aquela desculpa, não, eu até entendo o que você está falando, mas não treinou, não praticou. João está dizendo, não basta começar bem, não basta conhecer a verdade, é preciso continuar. E é isso que a gente vai ver agora no ponto 2. Ponto 2, prepara aí para anotar. Ponto 2, permanecer na verdade é andar em obediência. Permanecer na verdade é andar em obediência. Depois de já ter saudado a igreja, de ter falado com amor e verdade, João agora vai expressar a sua alegria, dizendo, alguns dos filhos daquela igreja estavam andando na verdade. Mas não se detém apenas no elogio, ai que bom, eu estou alegre porque vocês andam na verdade. Ele logo em seguida já vem exortando eles. Esse andar precisa ser um andar contínuo. Afinal, não basta ter de verdade começado bem, é necessário perseverar, é necessário permanecer na jornada com o Senhor. A fé verdadeira não é uma decisão momentânea, que aquece o nosso coração e dá um dia de alegria para a gente, mas um caminho contínuo de obediência ao Senhor. João aqui, meu irmão, minha irmã, ele quer garantir que a igreja não se distraia com outras coisas, nem seja seduzida por novas doutrinas, que vão comprometer todo o ensino do Senhor, que vai seguir levando a igreja para um afastamento da verdade de Deus. Por isso no verso 4, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos andando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Veja como João não diz que eles creram na verdade, mas o que ele diz é, eu me alegro porque estão andando na verdade. Para João, a verdade não é apenas algo que se crê, mas principalmente algo que se vive. A verdade de Deus tem pés e ela se traduz de uma forma muito prática.
novo caminho que substitui a lei, mas um caminho que dá sentido a tudo que tinha sido proposto antes. João está dizendo: permaneçam na palavra, toda a palavra interpretada e encarnada na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele conecta isso ao amor no versículo 6. E esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês, e ele, cara, essa parte do como vocês ouviram desde o início é para não deixar dúvida do que está sendo integrado aqui. Perceba como João faz um círculo. Andar na verdade é obedecer, obedecer é amar, amar é andar na verdade, e andar na verdade é obedecer, e a gente vive isso até o retorno de Jesus Cristo. Em outras palavras, não existe verdade sem amor. Não existe amor sem obediência. Tira isso da sua cabeça. Esse monte de filosofia que vem de amor aí, sem obediência aos mandamentos do Senhor, João está deixando bem claro, é heresia. Não existe fé sem doutrina, nem existe doutrina muito rica se a prática for pobre. O evangelho verdadeiro é algo que nos chama a uma vida integral. Nós temos que conhecer, nós temos que obedecer, nós temos que viver. Hoje vivemos uma tensão. De um lado, pessoas que querem obedecer a Deus, mas seguem negligenciando o conhecimento da verdade. Porque a Bíblia é só um detalhe na fé. Eu sigo a Deus do jeito que Ele coloca no meu coração. E a pergunta é, será que é Deus que coloca no seu coração ou é a sua própria vontade? Se é o seu próprio espírito? Ou seja, vivem a fé como se fosse só uma questão de sentimento. Eu estou sentindo, então o culto foi ótimo. Me arrepiei, então o culto foi muito bom. Do outro lado, vemos pessoas que se apegam extremamente às doutrinas, mas tratam a obediência e o amor como secundários. Está na moda aí os super reformados da internet. Pessoa que discute, cita Calvino, cita Spurgeon, cita um monte de gente muito importante na fé, mas não está preocupado com ser igreja, não está preocupado com comunhão, não está preocupado com um monte de coisas que fazem parte da caminhada. Vivem como juízes teológicos, mas homens e mulheres que não apresentam frutos espirituais. E para piorar, há uma enorme ignorância bíblica no meio do povo de Deus. Muitos não sabem sequer o que estão tentando obedecer. É aquilo que a gente já brincou aqui outras vezes. É aquilo, Deus ajuda quem cedo madruga. Está lá na Bíblia, não está? Não, não está na Bíblia, não. São pessoas que leem o Novo Testamento como se fosse um livro autônomo, desconectado do Antigo Testamento, e como se a gente tivesse qualquer liberdade para interpretar, como se Jesus tivesse abolido tudo que veio antes. Mas Jesus não cancelou os mandamentos do Pai. O que ele fez? Ele diz que ele cumpriu, e só faz sentido olharmos para Jesus como o Deus encarnado, porque ele cumpriu. E ele não só fez isso, irmãos, ele se dedicou a viver uma vida explicando o que ele estava fazendo. Ele foi vivendo e ele foi ensinando, porque ele era a própria palavra de Deus encarnada. E aí está o desafio. A nossa obediência não pode ser uma obediência seletiva, não pode ser uma obediência culturalmente moldada. Não podemos obedecer por medo, mas também não devemos obedecer por barganha com Deus. Deus, se eu for na igreja todo domingo, e se eu der o meu dízimo, o Senhor me ajuda a comprar uma casa? Faz sentido algo desse tipo? O que João está dizendo é, precisamos obedecer, não porque queremos algo, mas porque amamos a Deus. E amamos a Deus porque não eu sou bonzinho, mas porque Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. Como igreja, então, somos chamados a ensinar, a viver uma fé enraizada nas Escrituras, mas não parte das Escrituras. Uma Escritura que é composta por Antigo e Novo Testamento, de maneira indissociável. Nossa missão é pregar a palavra com fidelidade, sem mutilar textos difíceis, sem ignorar passagens que são menos populares.
Também somos chamados a pastorear com firmeza, mas nunca abrindo mão da ternura, ensinando o povo a obedecer não por peso, porque Deus vai te punir, mas por amor, por compromisso ao Senhor. Isso nos leva a sair de uma análise textual superficial e nos conduz a uma busca de profundidade nos estudos bíblicos, algo que a gente tem feito durante as nossas escolas bíblicas dominicais. Para não cairmos nesse tipo de discurso bizarro que tem por aí, essa besteira de ficar, de sair por aí de maneira mais farisaica possível, condenando tudo e todos, dizendo o que pode se fazer e o que não pode se fazer, condenando tatuagem, condenando piercing, condenando bebida, condenando leitura de livros específicos, condenando filme, condenando jogo. Parece que o diabo está em tudo e está em todos, e de fato ele está. Mas qual é o seu papel? Precisamos procurar entender antes de agir, precisamos buscar conhecer a Deus antes de agir. Precisamos entender o que está acontecendo, como a gente já falou outras vezes em encontros aqui. Muitas práticas, muito além de fazer a prática em si, o que precisa ser questionado é, qual é a motivação do seu coração? Porque como a gente falou hoje de manhã na EBD, eu posso me tornar um pastor por arrogância do meu coração. Eu posso vir à igreja para mostrar para as pessoas que eu sou um super crente que nunca falta. E se eu faço isso para mostrar algo para alguém, a motivação está errada e segue sendo pecado. Isso significa... E isso são dádivas para facilitar a nossa própria vida, porque muito mais de eu olhar para alguma coisa, me agarrar nessa coisa e dizer que essa coisa é pecado em si mesmo, eu preciso fazer um exercício de confrontar os desejos do meu próprio coração, para saber se o meu coração está nessa coisa, porque se meu coração que está me levando para isso, porque eu estou muito apegado, pode não ser algo que faz mal, mas na minha vida vai ser pecado. Isso significa que a igreja não pode ser só um lugar de consolo, irmãos. Tem que ser também um lugar de confronto, onde a gente vai se sentir desafiado pela palavra, confrontado com o nosso próprio pecado, com a preguiça espiritual. Não tem esse negócio de eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. É só olhar quanto tempo se passa nas redes sociais. Quanto tempo a gente se dobra às verdades falsas que a cultura apresenta. Uma igreja que ama, é uma igreja que ensina a obedecer o próprio Deus. De novo, não falei porque você não pode ver as redes sociais. As redes sociais não são necessariamente do mal, mas se o seu coração tem sido roubado aí, talvez seja a hora de você sair um pouquinho dessas redes sociais. Para cada um de nós, pessoalmente, o chamado que João está fazendo é claro. Precisamos andar na verdade, irmãos. Não basta concordar com as doutrinas certas, não basta defender as propostas certas, é preciso viver em conformidade com todas elas, e isso significa rever a nossa prática, rever as nossas linguagens, as nossas escolhas, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, porque o que João está fazendo é trazer a consciência dessa igreja, que o inimigo que está dentro da igreja, pode já ter se infiltrado no meu coração. Então, cada um de nós precisa responder ao Senhor. Será que temos andado na verdade? Será que temos obedecido com alegria? Porque muitas vezes nós nos tornamos crentes carrancudos e vivemos como se fosse um peso ser crente. E aqui quando eu falo de alegria, eu não estou falando de sorriso não, tá, irmão? Porque sorriso é facinho da gente fingir. A pessoa pode estar sorrindo para você e odiar você. O que João está mostrando é, será que o que está dentro reflete o que está fora? Será que a gente tem buscado conhecer a palavra com a profundidade necessária? Ou será que a gente está só gravando versículo para mostrar para alguém que a gente sabe? A obediência não precisa ser inimiga da liberdade, mas ela pode se tornar na nossa vida a estrada por onde a liberdade corre. Como disse lá o Salmo 119, correi pelos caminhos dos teus mandamentos, pois me deste maior entendimento, versículo 32.
João nos ensina que a verdade não é apenas o que nós confessamos, embora confessar seja importante. Está aí a nossa conversa de quarta-feira sobre o credo. Mas precisa ser algo praticado, vivido. E a obediência é o termômetro desse nosso amor. Obedecer é dizer com a nossa vida, com as nossas escolhas: Senhor, eu de verdade te amo. Eu estou pronto a ser julgado por todos. Por isso, a igreja é fiel. Uma igreja fiel é uma igreja que permanece no Evangelho por completo e não numa parte dele. E um cristão fiel é aquele que não vive os flashes da fé. Quando a mensagem é boa e fala algo bonitinho, algo legal, a gente, glória a Deus, mas quando fala algo difícil, a gente dizer, o pastor não estava inspirado hoje. Nós somos chamados a viver um evangelho de perseverança diária, na verdade. João sabe que há riscos nessa nossa caminhada. Por isso essa carta, irmãos. Ele não está falando que se talvez tiver problema. O que ele está dizendo é que esse andar na verdade pode sim ser deturpado, pode ser distorcido e até mesmo sabotado por ensinos falsos. Por isso ele entra agora em um alerta pastoral direto e necessário. Cuidado com quem nega o Cristo das Escrituras. Cuidado com vozes muito aveludadas, muito sedutoras, que falam de espiritualidade, mas rejeitam a encarnação de Jesus. E isso é o que nós vamos ver no ponto 3. Ponto 3, anota aí. Quem nega o Filho, nega tudo. Quem nega o Filho, nega tudo. Aqui João muda o tom que ele trazia na carta. Até então ele fala com amor, fala de amor, dá ali uma puxada de orelha, mas tudo com muito carinho. E se até aqui ele falava como um pai espiritual, encorajando os filhos amados, agora ele soa como uma sentinela do alto de uma torre no meio de um período de guerra. É como se ele estivesse gritando um alerta para a igreja: cuidado, os enganadores estão à porta. Eles estão à solta, eles estão mandando mensagem para você. Você vai abrir suas redes sociais, vai ter um monte de mensagem de enganador lá. Você vai botar alguma coisa, vai ter um monte de gente respondendo com enganação. E o perigo maior que João está sinalizando é que não é o perigo que vem lá de fora, de quem está no mundão brabão, já comprometido com o diabo. Ele surge dentro da nossa comunidade. O perigo maior é o perigo que vai ali, infiltrando no nosso coração por ser muito próximo. São pessoas que são e já caminharam na igreja, mas não são mais igreja, porque negam pontos centrais da fé. E aí, porque vive ali com a gente trata como se fosse tudo trigo, mas na verdade são joio. João está nos chamando a uma consciência clara: não existe neutralidade espiritual. Ou seguimos o Filho de Deus, ou seguimos o espírito do anticristo. Por isso, versículo 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Veja o termo, muitos enganadores, que significa que já naquela época lá, não eram poucos. Não eram poucas vozes contra o Evangelho, eram muitos, eram pessoas presentes, pessoas influentes, pessoas que realmente conseguiam ensinar o que era errado. Mas o que define para João não é o carisma, nem a aparência piedosa das pessoas. O principal ponto aqui é que são homens e mulheres que negam a encarnação de Jesus Cristo. Isso nos remete diretamente ao que João já havia combatido lá na primeira carta, lá no capítulo 2, que a gente estudou aqui juntos, e depois, mais tarde, no capítulo 4, que a gente também já estudou. Naquela época, irmão, não sei se você lembra, haviam falsos mestres, e a gente falou no domingo passado sobre alguns deles, os docetistas, falamos sobre os precursores dos primeiros gnósticos, que afirmavam que Jesus era apenas um espírito elevado, e não Deus encarnado. E para João, negar a humanidade verdadeira de Cristo é negar o próprio Evangelho. Não tem negociação.
Afinal de contas, se Jesus não veio em carne, se Jesus não morreu de verdade, se Ele não morreu e ressuscitou, se não ressuscitou, não há salvação para nós. Tudo isso é uma enganação, tudo isso é mentira. Por isso, versículo 8, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Esse versículo aqui é muito pesado, irmãos, é duro, é difícil. João está dizendo, se vocês permitirem que esses falsos ensinos entrem, todo o esforço histórico dos homens de Deus, todo o esforço de Jesus e dos apóstolos pode ser perdido na caminhada. O trabalho dos líderes, o crescimento da igreja, o testemunho do mundo, tudo pode ser anulado se a doutrina sobre Cristo for abalada. Por isso que a gente pode conversar várias coisas sobre o profeta que você gosta, a gente pode falar várias coisas sobre o profeta que você não gosta, mas é inegociável falarmos sobre a figura de Jesus Cristo, e não do Cristo que eu acho, que de vez em quando entra aí na moda, que Jesus era indiano, que Jesus foi falar na Índia com não sei quem, que tem um escrito aí em algum lugar. Irmão, não precisa de nada disso. Olha para a Bíblia, olha o Jesus que a palavra de Deus apresenta para a gente. Tudo pode ser anulado se a doutrina de Cristo for abandonada. Ou seja, a heresia, quando aceita, ela corrói absolutamente tudo. Seja, essa semana eu revi um vídeo de uma experiência, que é você pegar um tabuleiro de alumínio, e aí você pega o seu termômetro e quebra, para o termômetro deixar uma gotinha de mercúrio no alumínio. Você já viu o que acontece? Ele corrói, mas corrói de um jeito que forma uma amálgama, e o alumínio cresce e vira um negócio monstruoso por causa da reação ao mercúrio. Assim é a heresia na vida da igreja. Às vezes cresce como se fosse um bolo muito bem feito, muito saboroso, mas os frutos não permanecem, porque está tudo corroído por dentro. Por isso o zelo aqui não pode ser arrogância, irmãos. É um zelo que nos leva à proteção, a pensarmos 2, 3 vezes. Versículo 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, e aqui, caramba, essa parte aqui é difícil pra caramba. Versículo 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, e aí parece que ele está falando só de quem está saindo, né? De quem está indo para um outro ensino. Mas aqui vem uma parte dificílima para nós. Mas vai além dele, ou seja, todo aquele que quer ir além do que Jesus disse que era obrigação, além do que era muito importante, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. E esse é o versículo que rasga qualquer fachada de religiosidade com Cristo, quer dizer, sem Cristo. Não basta falar de Deus, não basta citar trechos da Bíblia, não basta parecer cristão na nossa caminhada. Se não permanecer no ensino sobre Jesus, não tem Deus na sua vida. Ponto final, sem discussão. João desmascara a falsa espiritualidade que tenta ser mais moderna, que busca ir além do ensino de Jesus Cristo, um ensino mais adaptado, um ensino mais qualificado para os nossos dias, como se a fé verdadeira fosse limitada, como se precisasse ser atualizada de tempos em tempos para poder fazer sentido. Mas a verdade é que quem vai além de Cristo, na verdade, segue se afastando dele. Não precisamos forjar novas práticas religiosas para viver a fé. Não existe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, olhando para a Escritura Sagrada, não existe uma posição correta de oração. Não existe. Não existe quarto de guerra. Não existe formas específicas de falar em oração. Não existe esse monte de rito cultico que as pessoas colocam como exigência. Volta seus olhos para a Bíblia, para a simplicidade que a Escritura nos propõe. Sempre que vemos essas coisas, precisamos olhar para esses alertas que o apóstolo João está fazendo para nós. Hoje, como nos dias de João, muitos estão tentando ressignificar Jesus, e eu sei
diante da heresia, diante das bizarrices, a tendência é a gente se agarrar muito à tradição. Mas assim como naqueles dias, nesse esforço de ressignificar Jesus e muitas pessoas se perdendo, João mostra que falar de Jesus de uma forma mais maleável, mais tranquila, apresentar Jesus como um mestre do amor, um guru da paz. Essa aqui me surpreendeu essa semana. Jesus era um guru da paz, um símbolo de tolerância. Eu li uma frase dessas essa semana, Jesus era a própria tolerância religiosa encarnada. Falei, meu Deus, conseguiu usar um monte de palavra bíblica e nenhuma está certa. Por quê? Porque tiram de Jesus o que mais incomoda. É um Jesus que não tem cruz, é um Jesus que não é Deus encarnado, é um Jesus que não tem sangue derramado em nosso favor, é um Jesus que se adaptou tanto, que se perdeu. Vivemos em uma geração que quer espiritualidade sem obedecer a Deus. Eu posso sair por aí, eu posso transar com quantas mulheres eu quiser, que depois quando eu casar, Deus vai abençoar meu casamento. Irmão, é isso que está na Bíblia? Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso mentir, porque está tudo pago na cruz. Mas será que é isso que está escrito na Bíblia? Deus sem santidade é a mesma coisa que fé sem verdade. Querem um Jesus sem corpo, sem carne, sem senhorio. Um Jesus que não exige conversão. Um Jesus que não confronta o nosso pecado. Esse não é o Cristo apresentado nas Escrituras. Esse é o anticristo disfarçado. E aqui vem o ponto decisivo. Quem nega o verdadeiro Cristo está com o espírito do anticristo. Não tem negociação. João não fala pode estar com o espírito do anticristo, porque não existe terceira via. Ou você tem o espírito de Cristo, ou o espírito do anticristo. João nos obriga a enxergar a realidade com clareza espiritual, irmãos. Ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo, não tem outro caminho. Ou amamos a verdade, ou amamos o mundo. Ou confessamos a Cristo como Ele é, ou negamos tudo que Deus revelou diante dos nossos olhos. Não existe meio termo, não existe zona cinzenta, não existe cristão em desconstrução, quando o assunto é a identidade de Jesus. Como igreja, não podemos abrir mão da doutrina de Cristo por nada. Uma igreja que relativiza o evangelho para parecer mais agradável ao mundo, é como um hospital que decide não dar remédio porque tem gosto amargo. E aí deixa a pessoa lá, esperando a morte chegar. Nossa missão não é, meu irmão, minha irmã, coloca no seu coração, coloca na sua cabeça. A nossa missão como igreja não é salvar o mundo. A nossa missão como igreja não é agradar o mundo. A nossa missão como igreja é única e exclusivamente glorificar o Filho de Deus. E quando fazemos isso, sim, eventualmente seremos rejeitados. Eventualmente seremos perseguidos. Jesus já nos avisou. Se o mundo odeia vocês, lembre-se de que antes de vocês, ele odiou a mim. João 15:18. Mas essa rejeição que parece algo tão ruim para nós, né? É o selo de que eu e você pertencemos a Jesus. Nenhum comportamento adaptado nos tornará mais aceitos a esse mundo. Porque essas pessoas repudiam Jesus. Então você pode estar vestido muito de uma forma culturalmente maravilhosa. Você pode falar de um jeito muito amoroso, muito delicado. E ainda assim, se o que você fala é verdade do Evangelho, vai gerar revolta. Então a pergunta para nós é: em que Jesus nós temos crido? Quem é o Jesus onde está fundamentada a nossa fé? O Cristo que salva é o Cristo da cruz. O Cristo que reina é o Cristo que ressuscitou com um corpo, não é uma ideia Cristo, não é um espírito Cristo, é um homem que veio, viveu, morreu e ressuscitou. Você pode seguir frequentando cultos, você pode cantar belíssimos louvores, você pode até dar dízimo, olha só, glória a Deus. Mas se seu coração rejeita a verdade de quem Jesus é, então a sua fé segue sendo uma fé vã.
Hoje, João nos chama a viver uma vida de arrependimento, a abandonar todo o evangelho que foi diluído ali para virar tipo uma aguinha com açúcar, a permanecer firme nos ensinos de Jesus Cristo, com fidelidade, com amor, com coragem, com responsabilidade. Sim, isso vai te custar muita coisa, não se engane, vai te custar. Isso pode trazer isolamento, porque algumas pessoas não querem caminhar nessa direção. Mas segundo a própria palavra de Deus nos diz, isso certamente vai libertar o seu coração das amarras do pecado. João não nos deixa opções intermediárias, ou permanecemos no ensino de Jesus Cristo, tendo Pai e tendo Filho, ou você vai além, e se você vai além, tanto para o mal quanto para o bem, você perdeu tudo, porque preferiu seguir seu próprio coração. Essa palavra é dura, e eu sei, mas o que João está lembrando a gente aqui é que em amor, palavras duras são necessárias. É o alerta de um apóstolo que viu com seus próprios olhos o Cristo encarnado, viu Jesus pendurado no madeiro crucificado, mas também viu ele ressurreto. Ele não está brincando com a igreja, e nem nenhum de nós devíamos brincar de ser igreja nunca. É nesse espírito de verdade e zelo que João começa a caminhar para o encerramento dessa segunda carta. E ele faz com mais uma exortação, ele não deixa escapar nenhuma oportunidade. E o que ele diz é: não ofereçam apoio, não ofereçam espaço para quem prega outro evangelho. Ou seja, no português popular, não dê colher de chá para ninguém. Não deixe entrar esse ensino corrompido, não, porque o problema não é só pessoal, o problema é coletivo, e proteger a verdade é responsabilidade minha, quanto pastor nessa igreja, é responsabilidade minha, é responsabilidade do pastor Paulo, é responsabilidade dos presbíteros, mas é responsabilidade de cada membro dessa igreja. Cada membro da igreja do Senhor é nossa responsabilidade, irmãos, porque a gente não está brincando de ser igreja. O Senhor te chamou para fazer parte dessa caminhada, então você tem que olhar para essas coisas com responsabilidade, e é isso que nós vamos ver no ponto 4, hoje tem ponto 4, eu não consegui fechar tudo em 3 pontos, é um capítulo inteiro, então precisou desse 4º ponto. 4º ponto da nossa mensagem de hoje: amar significa proteger a verdade. Amar significa proteger a verdade. Encerrando essa pequena carta, mas extremamente densa, como a gente já falou, João nos entrega então mais uma advertência tão necessária quanto impopular. É isso mesmo, essa é a parte que ninguém gosta. O amor cristão, e a mensagem é: o amor cristão não é ingênuo, o amor cristão não é conivente com o erro, ele é um amor que exige discernimento, é um amor que exige limites, é um amor que exige coragem para não acolher o que contamina o corpo de Cristo, porque talvez algo não faça mal a você, mas pode fazer mal para alguém do corpo de Cristo, então vale a pena você trazer isso para dentro do arraial. E logo em seguida, ele faz algo lindíssimo na sua carta, escreve que tem muito mais a dizer, mas que prefere dizer face a face, pessoalmente. Ou seja, amor também é saber quando e como falar, porque tem coisa que se eu escrever, o outro não vai entender bem, e isso vale tanto para proteger a verdade, quanto para cuidar das pessoas que Deus colocou no nosso caminho, para proteger os nossos vínculos, como a gente vai ver nos versículos 10 e 11. Se alguém chegar a vocês e não trouxerem esse ensino, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. Quem lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Esse texto pode soar extremamente rude. Para ouvidos modernos, isso pega até mal, né? Não, mas Jesus, ele acolhia as pessoas, Jesus ouvia as pessoas.
quem lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Tem muita gente abraçando obra maligna por aí. Afinal, somos ensinados que todo mundo merece ser bem recebido, ou que a hospitalidade está acima de todas as diferenças. Mas João aqui está lidando com um tipo específico de pessoa. Pregadores que negam o ensino apostólico de Jesus Cristo. A proibição de receber essas pessoas em casa não é por falta de educação, é um ato de proteção espiritual. Na cultura da época, receber alguém em casa significava você dar acolhida para aquela pessoa, você dar respaldo, significava que você concordava com a mensagem que aquela pessoa carregava. Indiretamente, significava que você aprovava aquela pessoa. E João deixa isso claro. Acolher falso mestre é cooperar com as obras dos falsos evangelhos. Ele não está falando de visitas educadas. Ele também não está falando para você não receber o seu parente que não é crente. Não é isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele está falando de líderes, de influenciadores, de vozes públicas, de pessoas que têm poder, mas seguem minando a fé com seu ensino diabólico. Essas pessoas nós não devemos receber na nossa casa. E a ordem é: não promova, não receba, não assine embaixo do que essas pessoas falam. Vira e mexe eu recebo alguma postagem muito interessante de alguém, uma palavra boa, um texto bom, aí eu geralmente vou procurar quem falou. Dependendo de quem falou, se eu não criar o contexto certo, a mensagem vai ser passada de uma forma equivocada. Ou seja, isso se aplica principalmente às mídias sociais. Quantas vezes, irmãos, eu e vocês não caímos na besteira de compartilhar vídeo, pregação, frases de pessoas que, mesmo sendo extremamente carismáticas, negam doutrinas fundamentais das Escrituras. Quem compartilha, o que João está dizendo é, quem compartilha essas coisas, mesmo sem querer, se torna cúmplice. E perceba, a questão aqui, pelo amor de Jesus Cristo, eu acho que eu falo isso quase todo culto. Eu não estou falando que você está proibido de compartilhar a palavra de Deus de um pastor batista, de um pastor metodista, de um pastor da Assembleia de Deus, de um homem de Deus de uma outra igreja livre. O que eu estou te chamando, meu irmão, minha irmã, é para você procurar conhecer quem é essa pessoa, conhecer se essa pessoa realmente vive o que prega, porque só compartilhar uma parte de uma palavra pode passar uma ideia muito errada de que você apoia o trabalho e o ministério daquela pessoa, que pode não ser um ministério cristão de verdade. João nos mostra que amor à verdade é também amor à igreja do Senhor. E proteger a doutrina precisa ser um exercício de proteger as pessoas. Porque muitas vezes, se eu coloco lá o irmão, a irmã que está começando na fé, e vê que alguém que é referência para ele botou, vai achar que está tudo certo. Versículos 12 e 13. Tenho muito que lhes escrever, mas não quero fazer com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e conversar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Esse final é a cerejinha do bolo. João mostra que o cuidado pastoral não pode ser sempre virtual. Não pode ser sempre por escrito. Há conversas que vão exigir sim o calor do olhar, o abraço, o tom da sua voz, o silêncio entre as frases, a espera para o coração entender e responder. Ele está dizendo, não quero escrever tudo agora, porque eu prefiro falar com vocês pausadamente, frente a frente com vocês. E aqui, irmãos, no mundo de WhatsApp, e o WhatsApp faz parte da vida de quase 100% das pessoas hoje, no mundo em que as pessoas mandam áudios de mais de 2 minutos, no mundo das redes sociais,
Isso é um chamado à responsabilidade relacional. Existem mensagens que não devem ser dadas por texto, não devem ser enviadas por texto. Corrigir alguém por escrito pode ferir mais do que edificar a vida da pessoa. Marca para conversar, troca uma ideia, dedica um tempo à pessoa. Discipular não é enviar um devocional por e-mail para alguém. E amar a igreja continua sendo um exercício de estar presente, ouvir, trocar opinião, ouvir, falar um pouquinho, ouvir, ver o que o outro diz, ver o que o outro vive e ser visto também. A conclusão da carta não é um mero até logo para as pessoas. Então, quem entendeu, entendeu? Pegou aí o segredo? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Não é isso. É um apelo por integridade relacional. João termina onde ele tinha começado, preocupado com a verdade vivida em amor dentro da igreja. Hoje vivemos em tempos em que os relacionamentos são sim relacionamentos frágeis, relacionamentos sem fundamento, sem raiz, sem presença, em que a pessoa diz eu te amo e depois passa 1, 2, 3 anos sem falar com a outra, mas diz que ama, que se preocupa. Corrigimos por mensagem, rompemos por status, abandonamos as pessoas porque cansamos, desabafamos publicamente e evitamos encontros verdadeiros, porque vão dar muito desgaste. Mas a comunhão da fé, infelizmente, não pode ser digitalizada. João nos ensina que nem tudo se resolve por papel e tinta. Assim, atualizando para os nossos dias, não se resume a tela e um toque na tela. Falsos mestres devem ser evitados sim, mas irmãos e irmãs precisam ser buscados. Precisamos viver mais perto. Precisamos visitar. Precisamos abrir a nossa casa para os nossos irmãos. Precisamos amar com presença. Ao mesmo tempo, vivemos também uma cultura de tolerância irrestrita, onde dizer não é uma ideia quase que absurda, porque parece que você disse não, que você não concordou com tudo que a pessoa pensa, acabou o amor. Mas João nos mostra que amar é também saber afastar do erro, para não dar a ele abrigo, a não se deixar influenciar e a lutar para que outros não sejam influenciados. A igreja de Cristo não pode ser palco para doutrinas que negam Jesus. Isso vale para púlpito, isso vale para ministérios, mas isso vale também para vídeo, isso vale para hashtag, isso vale para mensagem, isso vale para publicação, isso vale para a vida, irmãos. Isso significa que nossa liderança deve ser extremamente criteriosa com quem convida, com quem ensina, com quem coloca para cantar, com quem põe para pregar, para ministrar. Mas também significa que a comunhão entre os santos deve ser cultivada com presença contínua, com muita conversa, com muita visita, com muito abraço, com momentos de comunhão, e a nossa igreja tem se dedicado ao máximo para isso, para gerar comunhão. Isso significa que a alegria completa da igreja, como disse João, não está só em escrever boas cartas teológicas, mas principalmente em encontros verdadeiros com quem nós somos e com a nossa dependência de Cristo. Para você, meu irmão, e para mim também, individualmente, isso acaba sendo um convite duplo. Primeiro, não compartilhe o erro. Antes de divulgar algo, antes de divulgar alguém, esse ensino glorifica o verdadeiro Cristo? Isso aqui realmente é importante para as pessoas? Ultimamente, a responsabilidade ela é tão baixa, que a gente é capaz de enviar ideias que parecem falsas e embaixo ainda acrescentar: não sei se é verdade, mas compartilho para que possa te ajudar. Você tem uma responsabilidade. Se você não sabe se é verdade, por que compartilhou? Segunda coisa, esteja mais presente. Não substitua relacionamentos reais por mensagens rápidas para as pessoas.
Dedica tempo, qualidade de tempo. Eu marquei um café lá com o Carlos lá em casa, eu não sei para você, mas para mim foi bom para caramba. Ouvir da história dele com calma, a gente pode conversar sobre um monte de coisa com calma. Isso é muito bom, irmãos. Não é? Se Deus quiser, se Deus quiser. Nunca mais achei aquele pão, cara. Nunca mais achei aquele pão que a gente gostou lá. Vamos ter que achar um outro pão melhor. Ou seja, seja um cristão de corpo inteiro. Dedica tempo fora da igreja a viver com os irmãos. Se permita conhecer. Irmão, você não precisa fingir que você gosta do que você não gosta, mas se permita ouvir e se fazer conhecido. Empreste seus olhos para que as pessoas que não são vistas, elas se encontrem no seu olhar. Empreste seu ouvido para ouvir. Gente, tem tanta gente aí fora que você dá bom dia, a pessoa já começa a falar da vida dela inteira, e fala do filho, e fala do sobrinho, e fala de não sei o quê. As pessoas, elas estão carentes demais. Empreste os seus ouvidos para abençoar alguém. Empreste o seu ombro quando alguém está chorando. Gente, hoje em dia virou moda, a pessoa começa a chorar, as pessoas dizem, não chora perto de mim não, que eu choro também. E aí abandona a pessoa. Empresta seu ombro para a pessoa chorar. Dedica seu tempo. E mais, quando for necessário corrigir, advertir, exortar, quando for necessário confrontar alguém, faça isso com presença, não se colocando acima da pessoa, mas se colocando ao lado. Olha, eu estou vendo que está acontecendo isso aqui, é perigoso, vamos juntos, vamos caminhar de mão dada. Por isso, irmãos, nem tudo pode ser escrito numa mensagem de texto. Às vezes o silêncio, às vezes o encontro, às vezes a escuta falam muito mais do que uma resposta rápida. João termina essa carta com a mesma firmeza com que ele começou. A verdade e o amor não estão em lados opostos, eles seguem andando juntos todos os dias. Amar é proteger a igreja da mentira. Amar é conversar face a face com as pessoas. E, acima de tudo, amar é preservar a integridade do corpo de Cristo, sem ceder à comodidade, mas também sem aceitar todo e qualquer tipo de erro. Com essa carta breve, mas extremamente poderosa, João nos mostra o quanto a fé cristã é uma fé concreta, é uma fé relacional, é uma fé doutrinária, mas também uma fé viva, que tem que ser aplicada em todos os dias. Ela não se resume só a viver uma vida de boas intenções, mas é uma fé que vai seguir exigindo perseverança, obediência, discernimento, uma fé que exige comunhão. E é isso que vamos relembrar e aplicar agora a nossa vida na conclusão dessa pregação. Ao encerrarmos essa pregação, para desespero de alguns que já estão morrendo de fome, precisamos relembrar: a verdade não é um conceito, a verdade tem rosto, tem voz, tem cruz, e se chama Jesus Cristo. João nos mostrou que viver na verdade é mais do que conhecer doutrina, é viver em fidelidade a Cristo, mesmo quando isso não te trouxer aplausos, mesmo quando você não tiver visibilidade, mesmo quando você não ganhar like de ninguém. Aliás, se quisermos viver como Jesus viveu, precisamos estar preparados para sermos tratados como Ele foi tratado. Cristo, Cordeiro de Deus, foi rejeitado pelo mundo, traído pelos seus, perseguido pelos líderes religiosos, e você acha que com você vai ser diferente? João está nos dizendo, se você é seguidor de Jesus, isso vai fazer parte da sua jornada. A fé verdadeira não dá like, ela dá fruto. E muitas vezes esse fruto será cultivado com lágrima, com silêncio, com dor, com incompreensão e até com solidão. Mas a certeza que temos, segundo tudo que João argumentou, é que vai valer a pena. Porque amar é obedecer à verdade. 2, a verdade precisa ser protegida. 3, a fé verdadeira segue não agradando ao mundo. E 4, amar é proteger a verdade e os vínculos que o Senhor colocou na nossa vida. João escreve isso como um pastor idoso, experiente, cansado dos modismos daquele tempo,
cansados dos desvios que a igreja tomava, mas extremamente cheio de amor pela igreja do Senhor. E com isso ele nos lembra, a fé cristã continua sendo uma fé firme, relacional e corajosa. É uma fé sem maquiagem, é uma fé autêntica. Não precisamos ser aceitos pelo mundo, não precisamos de validação nem de rede social, nem dos algoritmos, muito menos da cultura do momento. Precisamos de Jesus Cristo, e o Cristo já nos deu tudo que era necessário. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você se sente sozinho, se por tentar viver em fidelidade à palavra, você tem sido criticado, se você tem enfrentado desafios dolorosos, por colocar limites, por não endossar ensinos errados, se você sofre por amar com firmeza, se você tem enfrentado desafios por não ceder à conveniência do discurso do tempo, você tem caminhado na direção correta. O mesmo caminho trilhado por Jesus e pelos apóstolos, pelos fiéis ao Senhor de diversas gerações. Então não se cale, não se curve, não desista, não venda a verdade para ganhar a aprovação de ninguém. João escreve essa carta com tinta e papel, mas o Espírito Santo, que nos convocou hoje para ouvir essa palavra, escreve essa mesma mensagem com poder em nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça para viver essa fé sem filtro, essa fidelidade que não se mede por curtidas e reconhecimentos, mas por frutos que glorificam a Deus Pai. Então, antes de você sair daqui, pergunte-se a si mesmo: tenho vivido uma fé que busca a verdade e a aceitação? Será que eu tenho me calado diante do erro em nome de um amor que não confronta ninguém? Será que eu tenho me afastado da comunhão verdadeira, me escondendo atrás de mensagens rápidas? Será que tenho acolhido vozes e ensinos que negam a centralidade de Cristo? Hoje, aqui, agora, é noite de arrependimento. Hoje é noite de decisão. Então viva a verdade do Evangelho sem filtro. Viva a fé que não busca reconhecimento nem aprovação de mais ninguém. Hoje é noite de reafirmar: Jesus é a verdade e eu viverei por amor a Ele, com Ele e para a glória dEle, todos os dias da minha vida. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra clara, palavra viva, palavra poderosa. Obrigado por nos lembrar, por meio do apóstolo João, que a verdade não é algo negociável, que o amor não é omisso e que a comunhão não pode ser uma comunhão superficial. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa fé sem filtro, fiel à Tua palavra, firme contra o erro, cheia da Tua graça, Senhor, uns com os outros todos os dias. Auxilia-nos, Senhor, dando-nos coragem para sermos discípulos de Jesus, mesmo quando o mundo nos rejeitar, mesmo quando os nossos amigos virarem as costas. E quando o cansaço bater, quando a solidão vier nos visitar, lembra-nos, Senhor, que nós somos parte de um corpo infinito contigo, que nós recebemos a vida do Senhor. Por isso, enquanto igreja, permita-nos, Senhor, ser veículos do Teu poder, agentes do Teu amor, amando e abraçando cada vez mais pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo e a viver o que o Senhor propôs desde o início, uma vida como um povo, como um grupo escolhido pelo Senhor, para viver exclusivamente para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.